Olá, tudo bem com você? Estamos começando mais um programa Reavivados por Sua Palavra. Só para lembrar, ele, o pastor Ronaldo de Oliveira, estará de volta em 15 dias, tá bom? Então, mas enquanto isso, estamos juntos, eu e você, para estudarmos a Palavra de Deus. Você sabe que há muito tempo eu ouvi um pregador da Igreja Adventista que foi um grande palestrante. Ele dizia assim: há tanto bem nos piores de nós e tanto mal nos melhores de nós que não cabe a nenhum de nós falarmos mal do resto de nós. Deu para pegar? É muito boa essa frase, viu? É o que nós vamos estudar hoje, no Salmo 12, que é um salmo de auxílio contra a falsidade. Alguém já falou mal de você? Alguém já contou uma história sobre você que você pensou assim, de onde tiraram isso? Já, né? Todos nós passamos por essa situação. Dá uma tristeza, não dá? Dá uma angústia, dá uma raiva, uma ira, não dá? Confie no Senhor, porque o salmista vai pedir: corte, Senhor, todos. Quem? Os falsos, os lábios bajuladores, o coração fingido. Vamos estudar hoje o Salmo 12. Olha, a Bíblia é impressionante, a gente tem muitas coisas para aprender através do texto bíblico. Por isso, quero te motivar a estudar, a ser um aluno da nossa escola bíblica. É isso mesmo. Sabia que aqui na Novo Tempo nós temos um departamento, uma escola? Você já é aluno da escola bíblica? Já pediu seu guia de estudos? Nessa temporada a gente está divulgando esse guia que é sobre educação de filhos. Pais preparados, filhos de caráter. Você pode pedir seu guia de estudos, você vai receber gratuitamente aí na sua casa. Ele é gratuito porque tem o patrocínio dos nossos Anjos da Esperança. E nós temos inúmeros outros guias que estão à sua disposição. Então, se você quer conhecer mais da palavra, você vai olhar lá, tem vários temas. Conheça da palavra de Deus, tenha a vida transformada. E também compartilhe a palavra com aqueles que estão perto de você. Não esqueça, o Reavivados tem o nosso canal no YouTube, nós estamos lá no Spotify e no Deezer também. Compartilhe com seus amigos para que eles recebam a mensagem. Como eu tenho dito, o livro dos Salmos é um livro simpático, então se alguém quer ter contato pela primeira vez, se você quer que alguém conheça, tenha mais proximidade com a Bíblia, o livro dos Salmos é uma excelente sugestão. Fica a dica, tá bom? Nós vamos para o intervalo e na volta nós vamos estudar juntos o Salmo 12. Esse salmo que vai fazer com que a gente fique atento com aqueles que se aproximam da gente bajulando, coração falso. Não é fácil, mas o Senhor tem dicas importantes para nós. Estamos de volta, você está acompanhando o programa Reavivados por Sua Palavra. Estamos estudando o livro dos Salmos. São cânticos, são músicas, composição poética, o expressar do coração de personagens que tiveram experiências difíceis, questionamentos, e nós chegamos ao Salmo 12. E o Salmo 12 é um auxílio contra a falsidade. Estou falando para você hoje de manhã
que conhece pessoas que não são autênticas. Estou falando para você hoje de manhã que talvez está passando por uma situação, às vezes pessoas muito próximas do seu próprio contexto de trabalho, do seu próprio contexto familiar. Eu sempre gosto de pensar no conselho do Senhor Jesus, que a gente tem que ser simples como a pomba e prudente como a serpente. Ou seja, precisamos criar limites para aqueles que agem, às vezes, com bajulação, lisonja, usando uma linguagem, são lisos, são falsos. E aqui nesse salmo, um salmo de Davi, Davi que viveu situações como essa, a gente pode relembrar, por exemplo, o próprio Absalão, seu filho, indo à porta da cidade, se apresentando e tentando conquistar o coração dos súditos para que seu pai caísse do trono. Uau! Num contexto familiar, um próprio filho e aquele homem de forma sincera, quando recebe a notícia da perda do seu filho, ele diz: Absalão, Absalão, meu filho, eu queria estar no seu lugar. Não queria que você tivesse passado por isso. Eu queria ter passado por essa situação. Por isso, no Salmo 12, a gente tem conselhos, auxílio contra aqueles que não agem de forma sincera. E eu vou dizer para você, todos nós corremos esse risco. Todos nós podemos passar por essas situações. Conviver com pessoas que não são autênticas conosco. Mas o mais importante nessa reflexão também é, eu tenho agido com autenticidade, as pessoas podem confiar em mim, e aquele que eu não posso confiar, eu tenho criado um limite para não sofrer com isso. Nós precisamos agir com prudência, sabedoria. Vamos então a alguns versos, para que a gente, durante esse dia, tenha habilidade no trato com aqueles que agem com falsidade. Socorro, Senhor, ele começa. Socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos, gentis, misericordiosos. Desapareceram os fiéis entre os filhos dos homens. E aqui ele faz uma comparação. Não temos homens piedosos, homens que são gentis, fiéis, que são misericordiosos. Desapareceram os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros. Falam com lábios bajuladores e coração fingido. Expressões interessantes. A gente tem aqui uma sucessão de 3 expressões aqui. Eles são falsos uns com os outros. Primeiro ele disse, a gente não tem pessoas piedosas, fiéis. Agora a gente tem o contrário. Então, aqueles que falam com falsidade uns com os outros, falam com lábios bajuladores. Sabe o bajulador que ele quer tirar alguma vantagem, ele está te tratando daquela forma porque ele tem algum interesse em te tratar. E se eu estou falando para você que tem alguma posição de liderança, se eu estou falando para você que talvez tenha recursos, você que pode influenciar, se prepare. É possível que as pessoas que se aproximarem de você podem se aproximar com segundas intenções. Lábios bajuladores. E terceiro, coração fingido. Eu estou falando para você que talvez faça parte de uma comunidade religiosa, de um ambiente eclesiástico. Quanto menor, às vezes, esse ambiente, quanto mais próximo, essas possibilidades são maiores.
As pessoas normalmente não nos buscam para falar o que pensam ou para falar o que desejam verdadeiramente. Agem na frente de uma forma e por trás de outra forma. Isso acontece também nos ambientes familiares, como eu citei inicialmente. Talvez você esteja vivendo isso. Todos nós estamos suscetíveis a essa situação. Aí, na sequência, ele vai dizer: corte o Senhor todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente. Vejam só, ele faz um pedido para Deus. Que Deus haja de forma intencional com esses lábios bajuladores. Lembra bem? Sempre que o texto bíblico fizer uma repetição, ele quer dar ênfase. Então ele usou essa repetição no verso 12, usou essa expressão no verso 12, lábios bajuladores, e ele agora no verso 2, e agora no verso 3, ele enfatiza para que Deus corte esses lábios bajuladores. Tamanha e a bajulação aqui é o liso, sabe? Tamanha é a afronta que isso traz para ele, que ele clama que Deus haja dessa forma. E se eu estou falando com você nesse momento que está lidando com alguém que age desta maneira, Deus é o caminho. Deus é o caminho para te dar sabedoria para saber como agir. E Deus é o caminho para agir diante dessa pessoa. Para que Deus atue, para que essa pessoa não aflija, não cause, não traga consequências ruins à sua vida e à vida daqueles que estão próximos. Se a gente aprofundar esse assunto, a gente vai perceber que a bajulação, a falsidade, o coração fingido, que são os sinônimos que o autor bíblico usa aqui, tem a ver com a visão que essa pessoa tem dela mesma, a sua autoestima. Então, de alguma forma, existe um vazio. Não estou dizendo isso para justificar essas atitudes, tá? Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo isso para a gente aprender a lidar com essa situação, porque só Deus pode agir de forma direta. Só uma pessoa pode se atinar que aquilo que ela está fazendo, a forma como ela se aproxima das pessoas é errada. Só Deus. E eu tenho que saber criar um limite para essa pessoa, para que eu não me entregue totalmente, para que eu estabeleça um caminho ali, um muro, para que essa pessoa tenha percepção que ela não pode me atingir. Verso 4. Pois dizem esses que falam agem como bajuladores, de forma soberba eles dizem, com a língua prevaleceremos, os lábios são nossos. Quem é o Senhor sobre nós? É o indivíduo que começa a confiar nas suas habilidades. E eu vou dizer para você, talvez você até conheça gente que está prosperando, né? Ele faz aquela, como a gente diz popularmente, né? Ele faz a média com um, faz a média com outro. Ele diz, olha, não é que eu queira dizer, mas fulano está acontecendo isso. Sabe, o leva e traz, assim. Em todos os ambientes a gente tem isso. A gente tem o leva e traz no ambiente de trabalho, a gente tem leva e traz no ambiente familiar. E sempre a pergunta é assim, o que quer? O que ganha com isso? É tentar, muitas vezes, ofuscar um problema que tenha, né? Não alcança algo, desvia o problema de si e visualiza no problema do outro. E ele está pedindo, Senhor, corte a esses, corte esses lábios bajuladores, essa língua que fala de forma soberba. No verso 5, por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. Entenda que o Salmo é uma expressão que o autor tem
com Deus. Então ele sabe, ele está dizendo que Deus vai se levantar. Deus vai se levantar porque ele viu Deus se levantar. Ele já viu Deus agir assim. E por isso ele está dizendo, eu vou pôr a salvo a quem por isso suspira. Eu estou falando para você neste momento que está sofrendo por causa da falsidade de alguém. Clame ao Senhor. Suplique ao Senhor ajuda e o Senhor vai se levantar para defender. O Senhor vai te dar sabedoria. Eu gosto muito de relembrar a história que está no livro de Esther. Eu até acho que tive a oportunidade de fazer aqui a estratégia de Amã, o inimigo, que tenta destruir Mordecai e o povo judeu. E aquilo que ele criou, ele constrói uma forca para destruir Amã, né? Destruir Mordecai, e Amã constrói a forca. Aquilo que ele fez para ele, que ele fez para o outro, foi usado para ele mesmo. Então, queria dizer para você, você está sofrendo com falsidade de alguém? Clame ao Senhor, Senhor, se levante para me defender. E essa estratégia que ele está usando para te destruir, vai ser usado contra ele. Pode acreditar, o salmista está expressando isso de forma inspirada, porque ele viu a libertação do Senhor. Na sequência, verso 6, as palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. Ele faz aqui uma comparação, aquele que age de forma falsa, as palavras não são verdadeiras, são palavras misturadas, mas as palavras do Senhor são puras, prata refinada, guardada, cuidada. Por isso eu posso confiar. Sim, Senhor, Tu nos guardarás, desta geração nos livrarás para sempre. Essas são palavras de livramento, a certeza, a confiança. Primeiro, de que Deus vai agir. Segundo, de que as palavras do Senhor são verdadeiras, eu posso confiar nessas palavras. Terceiro, o Senhor vai me livrar. Ele está se referindo desta geração, daqueles que estavam intentando destruí-lo. Lembra? Você pode confiar no Senhor, Ele vai se levantar, Ele vai te libertar, porque as palavras dEle são verdadeiras. Eu posso confiar na palavra do Senhor. Mesmo que venha uma avalanche de falsidade contra mim, mesmo que venham histórias construídas para me destruir, eu posso confiar que o Senhor, por fim, se levantará. E o verso 8, ele diz, por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. Lembra bem? Todos nós somos suscetíveis a essas situações. Como eu mencionei na abertura, isso pode estar bem pertinho de nós. Você pode ter aquele parente que adora contar uma historinha sobre você. Você pode ter aquele colega de trabalho que adora contar uma historinha, né? E eu gosto de lembrar daquela ideia, né? Que pessoas inteligentes, pessoas comuns falam de coisas, né? As pessoas que têm um problema de sua estima falam de outras pessoas, mas as pessoas que realmente têm caráter falam de ideias, de propósitos. E eu pergunto, ali no hall de conversas, você é um conduto da falsidade ou você fala de ideias? Você fala a respeito daquilo que enobrece? Você fala daquilo que faz crescer? Que o Senhor nos dê habilidade para falarmos daquilo que dá vida.
porque a morte e a vida estão no poder da palavra, que a gente dê vida através das nossas palavras. Vamos orar por isso nesse momento? Pai do céu, nos ajude a sermos autênticos, verdadeiros, sermos prudentes e nos livre da falsidade, nos livre daqueles que se aproximam para bajular, daqueles que falam soberbamente. Nos ajude, Pai. E se alguém sofre porque está sendo tratado de forma injusta com alguma história que foi inventada, que o Senhor restaure, que o Senhor dê forças para ele e que ele tenha certeza de que o Senhor o libertará. Eu suplico em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a Palavra de Deus. Nós nos encontramos amanhã em mais um Reavivados. Foi bom demais estarmos juntos. Um episódio bem famoso na história da Grécia Antiga narra que há mais de 2000 anos atrás, o filósofo grego Diógenes de Sinope andava pelas ruas de Atenas em pleno dia com uma lanterna acesa nas mãos. E quando perguntado a razão para tal atitude, sua resposta era: estou à procura de um homem honesto. Sua atitude era um protesto contra a corrupção que já naqueles tempos se alastrava pela sociedade. Tal relato nos lembra que não é de hoje que pessoas honestas são indivíduos raros de se encontrar. Localizá-los se torna cada vez mais uma missão difícil, e em alguns contextos, até impossível. A Bíblia sempre apela para a necessidade da honestidade. No Salmo 12, por exemplo, encontramos a frustração do salmista ao ver a extinção crescente de pessoas fiéis ao que é certo. Veja o que diz o verso inicial. Socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos. Desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Se o desaparecimento da honestidade já não fosse um problema grande, o texto bíblico avança nos fazendo refletir sobre um mal muito maior, a exaltação da corrupção. Veja o que diz o verso 8. Por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. O texto bíblico nos lembra que o maior problema que pode tomar conta de uma sociedade é a inversão de valores. Isso ocorre quando o certo troca de lugar com o errado, ao passo que o errado assume o lugar do certo. Nestes contextos, começa-se a pensar que é inteligente ser desonesto, enquanto que a honestidade se torna sinônimo de tolice. Porém, quem acredita na palavra de Deus não pode permitir que seus valores sejam corrompidos pelas modas circunstanciais do mundo moderno. Isso me lembra um filme lançado em setembro de 2011 sob o título de Corajosos. Tal obra contém uma cena interessante envolvendo o personagem Martínez, o qual vivia em uma situação precária e precisava de dinheiro urgente para sustentar sua família. Certo dia, Martínez foi chamado na sala de reunião com os chefes da empresa e recebeu uma proposta desonesta. Para que ele subisse de cargo e ganhasse um salário maior, ele precisaria se submeter a uma parceria corrupta, desviando mercadorias de forma desonesta. A proposta ia contra os valores cristãos de Martínez, o qual, mesmo necessitado, decidiu dizer não. Impressionante é que, após a resposta de Martínez, os proprietários da empresa disseram que o cargo era dele. Na verdade, toda aquela proposta era apenas um teste para saber quão honesto e confiável era Martínez para a função. Esta história nos mostra que a melhor qualificação profissional para as funções importantes não é encontrada primeiramente no currículo, mas no caráter. Honestidade é uma qualidade indispensável para quem quer subir nos altos cargos da sociedade. Como afirmou Warren Buffett, honestidade é um presente muito caro. Não espere isso de pessoas baratas.